Bem-vindo à nossa introdução à Bibliologia. Neste vídeo, vamos explorar o estudo da revelação escrita de Deus e seu papel fundamental na construção da teologia cristã. A Bibliologia é muito mais do que uma disciplina técnica ou um simples ponto de partida para a teologia sistemática. Ela é o exame profundo e reverente da Bíblia, entendida como a revelação escrita de Deus à humanidade. Por meio da Bibliologia, investigamos a origem divina das Escrituras, sua inspiração, autoridade, confiabilidade e seu papel como fundamento da fé cristã. Quando perguntamos o que é bibliologia, somos convidados a refletir sobre a natureza e a função da Escritura. A Bíblia não é apenas um conjunto de textos religiosos. Ela é, no contexto cristão, a revelação proposicional e histórica de Deus. Estudando bibliologia, aprendemos sobre inspiração plenária e verbal, inerrância, infalibilidade, canonicidade, iluminação espiritual e suficiência das Escrituras. Cada um desses conceitos contribui para compreendermos a coerência e a autoridade das Sagradas Escrituras. O valor da bibliologia vai além de uma introdução à teologia. Ela define os parâmetros para todas as outras áreas. A cristologia depende do testemunho bíblico sobre Jesus Cristo. A soteriologia se baseia no ensino bíblico acerca da salvação. E assim por diante, com a eclesiologia, pneumatologia e escatologia, todas derivando daquilo que foi revelado nas Escrituras. Sem a bibliologia, a teologia se torna vulnerável ao relativismo, ao subjetivismo e às especulações sem base sólida. A bibliologia também nos ensina a perceber a unidade progressiva da revelação. A Bíblia, composta por livros diversos, escritos por diferentes autores e em contextos variados, apresenta uma única narrativa redentiva, centrada em Jesus Cristo e voltada para a glorificação de Deus. Estudar bibliologia é aprender a enxergar essa coesão interna e interpretar as Escrituras com responsabilidade teológica, sensibilidade histórica e discernimento espiritual. Outro ponto essencial é o caráter ativo e eficaz da Palavra de Deus. A Escritura não é apenas um registro do que Deus disse, é o meio pelo qual ele continua a falar. O mesmo Espírito que inspirou os autores bíblicos atua hoje nos leitores, promovendo fé, transformação e conformidade à imagem de Cristo. Portanto, estudar bibliologia é também um ato espiritual, uma resposta reverente à voz de Deus nas páginas sagradas. E assim, a bibliologia nos conduz à humildade e à confiança. Humildade, porque reconhecemos que conhecer a Deus é resultado de sua revelação, não de nossa razão. Confiança, porque cremos que essa revelação foi preservada de modo fiel, tornando a Bíblia uma rocha firme para a nossa fé, ética e esperança. Mas afinal, o que é bibliologia? Entre as disciplinas da teologia sistemática, ela ocupa um lugar único. É o estudo da revelação de Deus nas Escrituras, o ponto de partida de toda reflexão teológica. Bibliologia é o campo que investiga a natureza, formação, autoridade, inspiração, integridade e propósito das Escrituras sagradas. O termo vem do grego biblion e logia, significando o estudo do livro, não de qualquer livro, mas da Bíblia, o livro por excelência. A importância da bibliologia está em que toda afirmação doutrinária, ética ou escatológica do cristianismo tem na Bíblia sua base normativa. Antes de discutir salvação, pecado, graça ou trindade, é preciso estabelecer a base dessas ideias. E é isso que a bibliologia faz, fundamenta a confiança teológica na palavra revelada. Além disso, a bibliologia é profundamente espiritual. Estudar a origem, preservação e autoridade da Bíblia nos coloca em contato com a fidelidade de Deus, o zelo da Igreja e a ação contínua do Espírito Santo. Ela não responde apenas o que a Bíblia é, mas nos ajuda a redescobrir quem fala por meio dela, o Deus que deseja ser conhecido, amado e seguido. Em nosso tempo, marcado por pluralismo religioso e ceticismo, a pergunta, por que a Bíblia é confiável?
é existencial. Muitos têm dúvidas sinceras sobre sua integridade e autoridade. A bibliologia responde a essas questões com equilíbrio, evidência histórica e sabedoria pastoral. Trata de temas como inspiração divina, inerrância, canonicidade, traduções e interpretações. Ignorar a bibliologia é correr o risco de construir doutrinas sobre areia movediça. Assumi-la é fincar as estacas da fé cristã sobre fundamentos sólidos. A bibliologia une cabeça e coração, razão e fé, crítica e devoção. É onde o teólogo se torna adorador, reconhecendo que, ao estudar a Escritura, está diante da revelação do próprio Deus. A revelação de Deus é o ponto de partida da fé cristã. Não é o ser humano que descobre Deus, mas Deus que se revela. Ele toma a iniciativa, rompe o silêncio e se comunica. Essa revelação culmina na palavra escrita, a Bíblia, que registra e preserva o que Deus quis comunicar. A revelação divina é progressiva e pessoal. Deus se revela na criação, na história de Israel, nos profetas e de forma suprema em Jesus Cristo. A Escritura é o testemunho escrito dessa revelação maior. O texto sagrado é palavra porque é o meio pelo qual Deus se fez conhecer e continua se comunicando. A transição da revelação falada para a escrita foi fundamental. Deus quis que suas palavras fossem registradas, preservando-as para consulta e proteção contra distorções. O texto escrito oferece permanência e critério objetivo de verdade. Jesus mesmo recorre às Escrituras como autoridade. Está escrito. Porém, a Escritura só é palavra de Deus porque foi inspirada por Ele. A forma escrita, por si só, não tem poder divino. O que a torna viva e eficaz é o fato de ter sido soprada por Deus. A inspiração garante que, mesmo sendo escrita por mãos humanas, a Bíblia transmite fielmente a vontade de Deus. Assim, a Escritura é o lugar onde Deus fala com seu povo. Mais do que literatura sagrada, é palavra que carrega o sopro da vida eterna. Antes dos rolos sagrados, havia a voz. Antes da pena registrar em papiro os feitos de Deus, havia a memória viva do povo, os cânticos, provérbios e narrativas. A fé bíblica nasce do testemunho vivo, da tradição oral, transmitida de geração em geração. Qual a relação entre tradição oral e revelação escrita? Elas se complementam. Muitos relatos bíblicos foram transmitidos oralmente antes de serem registrados. O texto escrito não rompe com a oralidade, mas aprofunda e preserva o testemunho divino. A tradição oral continua importante na interpretação e transmissão da mensagem sagrada. A vida do povo de Deus envolve uma tradição viva, atualizada na liturgia, ritos e ensinos. O Novo Testamento reconhece a tradição oral, especialmente no ensino de Jesus e na pregação apostólica. Mas, com o tempo, a revelação escrita se firmou como critério último da fé. Quando a tradição contradiz a Escritura, deve ser rejeitada. A Escritura regula, fundamenta e corrige a tradição. O desafio cristão é valorizar a tradição viva da Igreja, mas sempre à luz da palavra escrita. Toda tradição religiosa parte de uma fonte de autoridade. No cristianismo, essa autoridade é epistemológica. A Bíblia é a fonte suprema e suficiente de conhecimento sobre Deus, o ser humano, a salvação e a realidade espiritual. Na tradição protestante, isso é resumido pelo princípio sola scriptura. Outras fontes, como razão, experiência e tradição, são importantes, mas subordinadas à Escritura. A Bíblia é a revelação objetiva e pública de Deus, não dependendo de intuições ou sentimentos subjetivos. Estudar a Bíblia é entrar em contato com a verdade revelada de Deus. A doutrina, espiritualidade, ética e missão da Igreja têm ali seu fundamento. A fé é necessária para compreender a palavra, pois seu conteúdo é espiritual. A Bíblia não apenas informa, mas forma. Ela molda o pensamento, a cosmovisão, a compreensão da realidade e da missão cristã. Sua centralidade epistemológica é freio e orientação em tempos de crise.
evitando extremos de misticismo, racionalismo ou tradicionalismo. A Bíblia ilumina o caminho, consola, corrige e conduz à salvação. Não é apenas um livro, mas uma voz. Não apenas doutrina, mas verdade que transforma. Ao longo da história, as três grandes famílias cristãs, católica, ortodoxa e protestante, reconhecem a Bíblia como escritura sagrada, mas com ênfases diferentes. Na tradição católica, a Bíblia é palavra de Deus, mas a tradição sagrada e o magistério da Igreja também têm autoridade. A leitura bíblica é litúrgica, sacramental e comunitária, com um cânon mais amplo do Antigo Testamento. Na tradição ortodoxa, a Bíblia é o livro da Igreja, lido dentro da experiência viva e da liturgia. A interpretação está ligada à vida ascética, aos escritos dos santos e à iluminação do Espírito. O cânon é semelhante ao católico, com pequenas variações. Na tradição protestante, a Bíblia é a única autoridade final, acima de qualquer tradição ou magistério humano. O cânon segue o hebraico, excluindo os deuterocanônicos, e a interpretação é responsabilidade da comunidade e do crente individual, iluminado pelo Espírito. Apesar das diferenças, todas afirmam que a Bíblia é inspirada por Deus, revela a verdade e deve ser lida com reverência. O reconhecimento da Bíblia como palavra de Deus é também uma ponte de diálogo ecumênico. Vivemos em uma época marcada pelo ceticismo em relação à autoridade. A verdade foi relativizada, e a autoridade é vista, muitas vezes, como opressão. Nesse contexto, qual o lugar da Bíblia? A crise contemporânea de autoridade desafia a recepção das Escrituras. Muitos veem a Bíblia como ultrapassada ou apenas mais uma voz. A cultura do subjetivismo rejeita uma verdade normativa, tornando a autoridade bíblica uma ameaça à liberdade individual para alguns. Mas é nesse cenário que a função da Escritura se revela com mais clareza. Em tempos de relativismo, a Bíblia é fundamento sólido. Em meio à confusão, ela é a voz de Deus. Sua autoridade nasce do amor, da verdade e da fidelidade de Deus, não da imposição. A autoridade das Escrituras é teocêntrica, não institucional. Ela não depende de coerção, mas de convicção e confiança. Por isso, pode questionar e corrigir todas as outras autoridades. A função da Escritura é dupla: confrontar e orientar. Ela confronta o espírito da época e orienta o povo de Deus, oferecendo direção, discernimento e esperança. Sem uma Escritura com autoridade, o cristianismo se perde em sentimentalismo ou ritualismo vazio. Afirmar a função normativa das Escrituras é um ato de fidelidade e coragem. A missão da Igreja é reapresentar a Bíblia ao mundo como narrativa redentora, fonte de vida e convite amoroso de Deus. A autoridade das Escrituras será restaurada por comunidades que vivem transformadas pela palavra, marcadas pela verdade, justiça, amor e esperança. Concluímos que a crise contemporânea de autoridade não diminui a função das Escrituras, mas a torna ainda mais necessária. A Bíblia permanece como critério da verdade, âncora da fé e a voz do Eterno. Quando tudo é instável, ela é a rocha que permanece, chamando-nos de volta ao fundamento que nunca passa, a palavra viva de Deus, que é a mesma ontem, hoje e eternamente. Obrigado por acompanhar esta introdução à bibliologia. Que o estudo das Escrituras fortaleça sua fé, aprofunde seu entendimento e inspire sua caminhada com Deus. Créditos: roteiro baseado em textos de bibliologia para estudantes de teologia.